Olá, galera. Professor Marcos de novo. Vamos estudar hoje um pouquinho sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Sem muitas delongas, galera, vamos fazer uma analogia, a princípio, da eletricidade com a hidrostática. Fica mais fácil para a gente entender o que é um condutor em equilíbrio eletrostático. Galera, lá na hidrostática, nós estudamos certa vez um conteúdo chamado de vasos comunicantes. Vamos supor que aqui eu tenho um vaso comunicante. E esse vaso comunicante é especial. Eu coloquei uma torneirinha aqui, ó, que permite eu fechar e não permitir a passagem de líquido de um lado para o outro. E vou colocar água desse lado, até encher. Vou colocar água ali até encher. Então, coloquei a água aqui. Ficou cheio de água. Na hora que eu abrir a torneira, essa água vai deslocar dessa região para aquela. Só que isso não vai ocorrer eternamente, né? Isso só vai ocorrer até o desnível entre os dois lados dos vasos comunicantes estiverem diferentes. Se esses desníveis forem diferentes, vai ter fluxo de água através do tubo. Né? Abrir aqui, né? Abrir aqui. Então, enquanto houver essa diferença de altura, vai ter corrente de água. Então, a princípio, o desnível é esse, ó, né? O desnível é tudo isso aqui, ó. O desnível, né? Aqui não tinha nada de água, que estava cheio. Abri a torneira, aqui começou a encher. Então, à medida que desse lado começou a subir, aquele começou a diminuir. Então, esse desnível aqui, ó, vai diminuindo. Enquanto houver essa diferença de altura entre os dois lados dos tubos em relação ao nível de água, vai ter corrente de água, certo? Chegou no equilíbrio hidrostático. O que é o equilíbrio hidrostático? O equilíbrio hidrostático vai se estabelecer quando não houver mais diferença de altura entre os dois lados, entre os níveis de água dos dois lados. Então, quando o nível for o mesmo, tanto desse lado como desse outro lado também, não vai ter mais corrente de água através do tubo. Quando chegar nesse ponto, eu posso afirmar que o sistema aqui está em equilíbrio hidrostático, certo? Então, quando o sistema tem equilíbrio hidrostático? Quando não houver mais fluxo de água através do tubo, quando não houver mais diferença de energia potencial gravitacional entre os desníveis de água dos dois lados do tubo, e quando não houver mais diferença de pressão, chamar aqui de ponto A e ponto B, entre o ponto A e o ponto B. Não é que o ponto A e o ponto B estão no mesmo nível, vamos supor que é o fundo do recipiente, o fundo interno do recipiente. Então, enquanto houver desnível de um lado em relação ao outro de água, a pressão onde a coluna de água é maior vai ser maior em relação ao outro. Depois que não houver mais diferença de pressão entre esses dois pontos que estão no mesmo nível, não tem mais fluxo de água. Entendeu? Aí o sistema fica em equilíbrio hidrostático. Galera, na eletrostática é a mesma coisa. Na eletrostática é a mesma coisa. Só que ao invés de a gente estar lidando com água, a gente vai lidar com cargas elétricas. Então, quando eu pegar um metal qualquer, peguei um metal qualquer e deixei esse metal carregado, eletrostaticamente carregado. Então, as cargas tendem a se distribuir de forma uniforme dentro, na superfície externa dessa esfera. Entendeu? Se eu fosse carregar uma esfera de plástico, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja plástico. Na hora que eu for eletrizar ou tentar eletrizar esse corpo, peguei um pedacinho de papel, esfreguei aqui no plástico para eletrizar por atrito. As cargas tendem a ficar acumuladas somente naquela região, pelo fato do plástico ser um mau condutor elétrico. Se eu fizer esse mesmo processo de eletrização no metal, essas cargas não vão ficar presas só numa região, pelo fato do metal ser um bom condutor elétrico. Então essas cargas tendem a se distribuir na parte externa desse corpo. Entenderam, galera? E na hora que isso ocorre, eu posso dizer que esse corpo está em equilíbrio eletrostático. Deixa eu apagar aqui, esferinha de plástico.
eu apagar esse metal aqui também. Galera, quando o corpo está em equilíbrio eletrostático, eu posso afirmar que o campo elétrico no interior desse corpo é nulo. O potencial elétrico é constante. Quase não coube, hein? O potencial elétrico é constante. A diferença de potencial é zero. E se a diferença de potencial elétrico é zero, a corrente elétrica também será zero. A corrente elétrica também será zero. Galera, isso aqui implica em quê? Lembra de gaiola de Faraday, quando a gente estudou ano passado, sobre os fenômenos de queda de raio e as regiões mais perigosas e as mais seguras para se proteger do raio? Galera, qual que é a região mais segura para se proteger do raio? A região, o local mais seguro para se proteger do raio é dentro de uma estrutura metálica. Se você estiver envolvido por uma estrutura metálica, o raio não vai te atingir. Você não vai sentir choque elétrico algum. Por quê? Porque o campo elétrico dentro dessa estrutura é zero. O potencial é constante. A diferença de potencial é nula e a corrente elétrica é nula. A gente sente choque, de novo, devido à corrente elétrica. Não é devido à diferença de potencial. É devido à corrente elétrica. O choque elétrico é uma característica da corrente elétrica. Ok, galera? Eu vou desenhar um outro condutor metálico. Lógico, né? Tem que ser metálico para ser condutor, né? Não necessariamente. Então, esse corpo está carregado. Vamos supor que esteja carregado positivamente. Esse corpo está carregado positivamente. Então, as linhas de campo, as linhas de força do campo elétrico desse corpo são linhas de campo que saem desse corpo, certo? Que são linhas de afastamento. Então, se eu estiver analisando o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, o campo elétrico nesse ponto, ele é uma reta que é perpendicular àquele ponto. E pelo fato de ser uma carga positiva, o campo elétrico vai ser um campo elétrico de afastamento. Se eu quiser analisar um outro ponto, por exemplo. Professor, eu quero analisar esse pontozinho aqui. O campo elétrico naquele ponto é perpendicular àquele ponto. Ó. Como são cargas positivas, é uma linha de força de afastamento em relação àquele ponto, que também é perpendicular. Tá? Então, qualquer região, quero analisar o campo, o vetor não, as linhas de força de campo elétrico nesse ponto. Ela é perpendicular àquele ponto, como é positivo, são linhas de força de afastamento. Ok, galera? Vou apagar tudo isso aqui, só para concluir a explicação. Então, vamos analisar um gráfico agora. Eu vou desenhar uma esfera, tá? Uma esfera condutora. E vou traçar um plano cartesiano na esfera, onde a origem dos eixos desse plano cartesiano é o centro da esfera. Horrorível. Vai ficar assim mesmo, hein? Então, galera, o eixo X representa a distância de um ponto qualquer até o centro da esfera, tá? E o eixo Y representa o campo elétrico. Então, a gente vai fazer uma análise dessa esfera, né, do ponto zero até um ponto qualquer fora da esfera, tá? Galera, dentro da esfera, nós sabemos que o campo elétrico vale zero. Então, ó, toda essa região aqui, ó, o campo elétrico vai ser igual a zero. Então, dentro dessa região aqui, o campo elétrico é nulo até a superfície. Encostou na parte externa da superfície. Estou encostado lá na parte externa da superfície, que é bem fina. Vai surgir um campo elétrico. Vai aparecer um valor de campo elétrico. Apareceu, vamos supor que subiu aqui, um valor de campo elétrico qualquer. Na hora que eu desencostar o mínimo possível, só desencostei da esfera, o valor do campo elétrico dobra. Então, dobra. O valor do campo elétrico dobra.
E a partir daí, à medida que eu for me afastando dessa esfera, o campo elétrico vai caindo com o quadrado da distância. Então, começo a me afastar desse ponto que já está desencostado da esfera, o campo elétrico cai com a distância, com o quadrado da distância, né? De acordo com a equaçãozinha, né, o campo elétrico, eu vou escrever aqui, ó, campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes Qzão sobre D. Só eu sempre D ao quadrado, perdão. Eu sempre esqueço de colocar o módulo. Aqui é sempre em módulo, tá, galera? Sempre em módulo. Então, o campo elétrico, ele diminui se eu aumentar a distância. Então, se eu aumento a distância, o valor do campo diminui, entendeu? Porém, se eu dobrar a distância, o campo elétrico cai 4 vezes, né? Porque é 2 ao quadrado. Cai com o quadrado da distância. Então, ó, por isso que fica essa curva. Ok, galera? Vamos lá, galera. Vamos resolver uma série de exercícios. Acho que eu vou fazer só uma com vocês. Estou pretendendo fazer a questão 3, que eu acho mais difícil de entender ela, né? Então vamos fazer a questão número 3, né? Física 2, frente de eletricidade, página 21. Questão número 3. A umidade relativa do ar no inverno de 2010 em Goiânia atingiu níveis muito baixos. Essa baixa umidade pode provocar descargas elétricas nas pessoas quando elas aproximam seus dedos de superfícies condutoras de eletricidade. Considere que a descarga ocorre quando uma pessoa aproxima seu dedo a uma distância de 3 milímetros da superfície metálica. E que a carga elétrica na ponta do dedo corresponde à metade daquela que deve estar uniformemente distribuída em uma pequena esfera de raio 6 milímetros. Nessas condições, a carga acumulada na ponta do dedo em Coulomb será D. Vamos lá, né? Vamos fazer um exercício. Exercício difícil, bonito. Pessoal, ó, o que o exercício falou lá no enunciado da questão número 3? Nós temos uma esfera, né? E a esfera tem 3 milímetros de espessura. E uma pessoa vai encostar no metal, né? Porém, o dedo da pessoa só precisa estar a 3 milímetros de distância desse metal para que ocorra essa descarga elétrica. Então, a distância do ponto onde a pessoa vai deixar o dedo até o centro da esfera vale, ó, aqui é 6 milímetros, né? Ó, 6 milímetros mais 3 milímetros aqui, ó, do dedo da pessoa até o metal, né? 3 milímetros. Então, eu vou calcular a carga elétrica, né, para a esfera carregada. Porque eu sei que no final, essa carga não é a carga que estava acumulada na ponta do dedo da pessoa. O que estava acumulada de fato no dedo da pessoa é a carga da metade dessa esfera. Entenderam? Então, eu vou calcular primeiro a quantidade de carga acumulada aqui na superfície da esfera, depois eu pego o resultado e divido por 2. Entenderam? Então, o enunciado era isso. A parte mais difícil de interpretar o exercício era essa inicial. Agora é uma questão de substituir dados na fórmula. Olha só, quais são os dados que o exercício forneceu? O exercício nos forneceu o valor do campo elétrico. O campo elétrico é 3 vezes 10 a sexta volt por metro. O exercício também nos forneceu, né, essas distâncias aqui. Então, eu sei a distância do ponto no qual eu estou analisando até o centro da esfera, que é 9 milímetros. Então, eu sei quanto vale essa distância. O exercício forneceu também o valor da constante eletrostática. O exercício forneceu também o valor de K, que é 9 vezes 10 a nona Newton por metro.
E ele quer saber a quantidade de carga acumulada no dedo da pessoa, que é a metade da esfera, tá, galera? A gente vai calcular da esfera. Então ele quer saber a quantidade de carga, quer saber o Qzão. Como que a gente faz para determinar o Qzão? Campo elétrico, né? Não é aquela formulazinha lá que eu passei para vocês na última aula, sempre estava falando dela, né? É uma outra, né? Ó, o campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes Qzão sobre a distância ao quadrado. Galera, eu sempre esqueço de colocar isso aqui em módulo, Qzão é em módulo, tá? Para campo elétrico e força elétrica, Qzão e Qzinho são em módulos, tá? Galera, campo elétrico, nós temos constante eletrostática, nós temos distância do ponto até o centro da esfera, nós temos. Dá para calcular Qzão? Dá para calcular Qzão. O único detalhe a mais que nós temos que fazer é que aqui está em milímetro, ó, volt por metro, Newton. Opa, escrevi errado aqui, ó. Escrevi errado. Não é Newton por metro, não, ó. É Newton metros quadrados por coulombs quadrados, tá? Desculpa aí, galera. Então, a unidade da constante eletrostática é Newton metros quadrados por coulomb quadrado. Campo elétrico é volt por metro, tá? Agora sim. Então, ó, aqui está metro quadrado, aqui está metro e aqui está milímetro. Eu tenho que converter isso aqui para metro. Para eu converter isso aqui para metro, eu tenho que dividir por 1000. 1000 não é a mesma coisa que 10 ao cubo? É a mesma coisa que eu dividir isso aqui por 10 ao cubo. Se eu estiver dividindo isso aqui por 10 ao cubo, 9 dividido por 10 ao cubo é 9 vezes 10 a menos 3. Entendeu? Então, essa distância, que eu vou escrever ela aqui embaixo, não sei se vai aparecer, vou escrever ela aqui, ó. Vou escrever ela aqui em cima. Então, essa distância vai ser 9 vezes 10 a menos 3 metros. Eu vou usar a distância em metros. Agora, eu vou pegar todas essas informações e substituir aqui na equação. Então, o campo elétrico, 3 vezes 10 a sexta, 3 vezes 10 a sexta, que é igual a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes K, o que a gente quer saber, sobre a distância ao quadrado. Isso aqui ao quadrado. Então, é 9 vezes 10 a terceira ao quadrado. Aqui é menos 3. Resolvendo, olha só que bonitinho, cara. Bonitinho. Vou pegar isso aqui, ó, que está multiplicando, jogar para cá, que está dividindo, vou jogar para cá, multiplicando. Eu sempre invento esse negócio. Vou pegar isso aqui, que está dividindo, jogar multiplicando. Eu vou pegar isso aqui que está multiplicando o quê? Passar dividindo do outro lado. Então vai ficar assim, ó. Então vamos lá. Ó. Vai ficar como? 3 vezes 10 a sexta. 3 vezes 10 a sexta. Isso aqui, ó, que está dividindo, sobe multiplicando. Então vai ficar 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9. 9 vezes 9. Vou deixar assim que vocês vão entender o que eu quero fazer mais tarde. Vezes 10 a menos 3 ao quadrado, que é 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, que é 10 a menos 6. 10 a menos 6. Isso aqui, ó, vai passar dividindo. Então, tudo isso aqui dividido por 9 vezes 10 a nona. Olha só! 9 vezes 10 a nona. Tudo isso é igual a quantidade de carga. Galera, ó. Três vezes 9, 27. Então, vai ficar 27. Ó, 10 a sexta com 10 a menos 6 dá 10 a 0, que é 1, né? Que é 1. E esse 10 a nona, que está aqui no denominador, jogo para cima invertendo o sinal do expoente. Então vai ficar 10 a menos 9. Então vai ficar 27 vezes 10 a menos 9. Tudo isso aqui é igual à quantidade de carga. Então a quantidade de carga vai ser 27 vezes 10 a menos 9 coulomb. Galera, essa quantidade de carga é a quantidade de carga da esfera e não do dedo da pessoa. Do dedo da pessoa é a metade dessa carga. Então eu vou pegar, dividir isso aqui por 2 para a gente concluir o exercício. Então, ó, no dedo, eu escrevi de novo no dedo. Ó, no dedo,
teremos. Então, a quantidade de carga no dedo vai ser 27 vezes 10 a menos 9, 27 vezes 10 a menos 9, sobre 2, né? Que é a metade da carga na esfera, a carga no dedo. 27 dividido por 2 dá 13,5. Então, a quantidade de carga vai ser igual a 13,5 vezes 10 a menos 9. Como lá nas alternativas o resultado está em notação científica, eu vou andar uma casa com a vírgula para a esquerda. Então, vai diminuir, né? Vai passar de 13 para 1,35. Então, se diminuiu aqui, tem que aumentar uma casa lá, né? Se eu tivesse andado 2 casas, teria que aumentar 2. No caso, foi só uma, então vai ficar 1,35. 1,35 vezes 10, mais 1, né? Elevado a menos 8. Coulomb. Tá aí, né? Questão que não é fácil de interpretar, tá, galera? O início dela é bem difícil de interpretar. Então, exercício muito legal mesmo. Letra D de Drácula. D de Drácula, vampiro. Só, ó, de novo, né, falando sério. Vamos estudar, galera. Não parem de estudar em casa, façam um esforço. Já falei várias vezes, vou continuar falando sempre. Todo mundo está vivendo por isso. Então, o diferencial esse ano é o esforço de vocês aí na casa de vocês. Entenderam? Então, faça o esforço para querer aprender. Eu sei que não está sendo fácil, mas eu garanto que se você se esforçar, você vai além daquilo que está esperando. Isso eu garanto para vocês, tá, galera? Então, até a próxima e bons estudos.